A sala estava cheia, mas o silêncio dentro de mim era mais alto do que qualquer conversa ao redor. Eu ainda consigo lembrar do som dos talheres, dos risos contidos, das vozes da família dele enchendo o ambiente como se eu fosse apenas mais um detalhe invisível naquele encontro de domingo. O cheiro da comida caseira parecia acolhedor para todos, e menos para mim. Para mim, aquilo tinha virado um palco. E eu não sabia ainda que seria humilhada nele. Tudo começou com um olhar. O filho dele, um menino de 15 anos que sempre me tratou como se eu fosse uma intrusa na vida dele, estava sentado de forma relaxada demais, como se aquele lugar fosse dele e eu fosse apenas uma visita temporária que ele não precisava respeitar. Eu tentei ignorar. Sempre tentei. Mas naquele dia, ele não quis me ignorar. Você não manda em nada aqui, ele disse, rindo, alto o suficiente para que todos ouvissem. Algumas pessoas soltaram risadinhas desconfortáveis, outras desviaram o olhar. Eu senti meu rosto queimar, como se cada palavra dele tivesse sido uma pequena pedra jogada diretamente em mim. Olhei para o meu marido. Ele estava ali. Viu tudo. E não disse nada. Eu esperei. 1 segundo. 2. Talvez ele fosse intervir. Talvez ele fosse lembrar ao filho dele que respeito não era opcional. Que eu não era um objeto dentro da casa deles. Mas ele apenas respirou fundo, e continuou cortando a carne no prato dele, como se nada tivesse acontecido. Foi nesse momento que eu entendi. Não era apenas o filho dele me desrespeitando. Era ele permitindo. Senti um nó se formar na minha garganta, aquele tipo de nó que não dói de imediato, mas vai crescendo até sufocar qualquer tentativa de ser forte. Eu tentei sorrir. Fiz isso por anos. Sorrir quando não queria. Engolir quando não devia. Fingir que pequenas humilhações não me atravessavam. Mas aquilo não foi pequeno. O menino continuou. Ela acha que pode chegar aqui e mudar tudo. Meu pai não precisa de ninguém mandando nele. Algumas pessoas olharam para mim dessa vez. Não com apoio. Mas com curiosidade. Como se estivessem esperando para ver o que eu faria. Se eu ia chorar. Se eu ia sair. Se eu ia implorar por respeito. E por um segundo, eu realmente pensei em me levantar e ir embora. Mas algo dentro de mim ficou. Não era força. Não ainda. Era exaustão. A exaustão de ser pequena na vida de alguém que prometeu me proteger. Eu olhei novamente para meu marido. Desta vez, mais diretamente. Ele evitou meu olhar por um segundo, depois finalmente levantou os olhos. E o que ele disse foi pior do que o silêncio. Não exagera. Ele é só um menino. Não leva tudo tão a sério. Só um menino. Como se a minha dignidade tivesse menos peso do que a idade dele. Como se o fato de ele ser jovem apagasse o fato de que ele estava me desrespeitando na frente de todos. Minha mão começou a tremer levemente sob a mesa. Eu a escondi. Não queria que vissem. Não queria dar esse gosto. Mas dentro de mim, alguma coisa começou a mudar. Eu olhei ao redor. A família dele, aquela que sempre me recebeu com educação superficial, agora assistia como quem assiste a um filme desconfortável. Ninguém queria se envolver. Ninguém queria escolher um lado. Era mais fácil fingir que não era problema deles. E talvez fosse isso o que mais doeu. O silêncio coletivo. O silêncio que sempre protege o agressor. Respirei fundo. E falei. Minha voz saiu mais calma do que eu esperava. Você tem razão, e ele é um menino. Todos me olharam, surpresos com o tom. Eu continuei. Mas eu também sou uma pessoa. O ar pareceu ficar mais pesado na sala. O garfo dele parou no meio do caminho. O filho dele me encarou, talvez esperando que eu levantasse a voz, que eu brigasse, que eu desse um espetáculo que justificasse a narrativa dele. Mas eu não dei. Eu apenas continuei. E ninguém aqui precisa ser respeitado só quando é conveniente. Meu marido finalmente largou o garfo. Você está exagerando, ele disse, mais firme agora, como se quisesse encerrar aquilo rapidamente. Mas algo em mim já tinha quebrado, ou talvez, finalmente acordado. Exagerando, repeti, olhando para ele.
Eu estou sentada na sua frente, sendo desrespeitada pelo seu filho, e você está me dizendo que eu estou exagerando? O silêncio ficou absoluto. Dessa vez, ninguém riu. Nem sequer se mexeram. Eu senti meu coração bater forte, mas não era mais medo. Era a clareza. Pela primeira vez em muito tempo, eu percebi algo simples e devastador: eu estava lutando sozinha dentro de um lugar onde eu deveria ser protegida. O filho dele revirou os olhos. Drama, ele murmurou. E aquilo quase me fez sorrir. Quase. Porque naquele instante, eu entendi que ele só repetia o que via. E o que ele via era um pai que não me defendia. Olhei para meu marido de novo. Dessa vez, sem expectativa. Sem esperança. Apenas verdade. Não é sobre ele ser um menino, eu disse mais baixo. É sobre você ser o pai dele, e escolher não me respeitar também. Ele abriu a boca, mas não saiu nada. E isso foi suficiente. Eu me levantei. A cadeira fez um som leve no chão, mas pareceu ecoar em toda a sala. Peguei minha bolsa com calma. Ninguém me impediu. Ninguém falou nada. Nem mesmo ele. E enquanto eu caminhava até a porta, senti algo estranho dentro de mim. Não era tristeza. Não era raiva. Era um tipo de libertação silenciosa, indolorosa e mais real. Antes de sair, parei por um segundo, sem olhar para trás. Respeito não é algo que se pede, eu disse. É algo que se constrói ou se perde. E então eu saí. A porta fechou atrás de mim com um som leve. Mas dentro de mim, algo muito mais pesado tinha finalmente se aberto.